Olá, minha gente, Padre Neto aqui, Salesiano de Dom Bosco, falando com vocês, e você está em mais um episódio do podcast Vamos Juntos. Esse episódio de hoje nós vamos falar a respeito da nossa participação no encontro que a gente fez com a Rede Salesiana Brasil. Então, foi um encontro sobre comunicação, um encontro web, né, feito pela internet, a partir da internet, porém, nós participamos apresentando o nosso podcast Vamos Juntos, falando da nossa história, e eu espero que vocês gostem. A gente decidiu compartilhar aqui, exatamente nesse episódio 200, mostrando que, de fato, estamos caminhando, viu? Estamos indo a lugares que a gente não esperava, né? Então, fomos convidados a participar desse encontro sobre comunicação e boas práticas de comunicação e produção cultural da Rede Salesiana Brasil. Ficamos muito gratos pelo convite, pela participação, e a gente decidiu trazer o recorte aqui da nossa participação lá no encontro para celebrar esses 200 episódios aqui com vocês. É bom que quem chegou recentemente no podcast vai começar a conhecer melhor a nossa história, né? Quem não sabia de alguns detalhes que não tinham sido ditos quando a gente contou a história vai ficar sabendo, né? E a Ariane participa também. Então, queria agradecer do fundo do coração a toda a equipe da Rede Salesiana Brasil que fez esse convite para a gente poder participar com vocês. Muito obrigado de verdade. E espero que você que está acompanhando a gente goste também. Esse episódio, para quem está na rádio, vai apenas ouvi-lo, né? Mas quem está nas outras plataformas, como o Spotify e o YouTube, vão poder assistir a gente também, porque ele vai estar disponibilizado como vídeo. Então, eu espero que todo mundo goste, espero que vocês se emocionem com a gente, se animem com a gente também a viver essa caminhada tão bonita de evangelização. Vamos juntos? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é o nosso segundo encontro online de boas práticas comunicacionais e produção cultural. E hoje a nossa sala virtual está aqui com muitos convidados, muito importantes, queridos, especiais para esse nosso momento de partilha. Temos a participação da irmã Kelly Gaioso, ela é a coordenadora de comunicação da Inspetoria Maria Auxiliadora e vai conduzir a nossa acolhida. A primeira prática que será compartilhada é do podcast Vamos Juntos, do Padre Neto, Padre Antônio João do Nascimento Neto, da Inspetoria Salesiana do Nordeste. Então, agradecemos a presença de cada um nessa manhã. E a irmã Kelly conduzirá, então, o nosso momento de acolhida. Seja muito bem-vinda, irmã Kelly. Bom dia, sejam todos bem-vindos, né? Como já disse a Ana Paula, esse momento tão especial em que a comunicação ela se torna caminho de evangelização, de criatividade, de partilha. É uma alegria nos encontrarmos, claro, né? Mesmo à distância, é o que nós conseguimos nesse momento, mas unidos pela mesma missão. Qual? Comunicar o bem, inspirar a esperança e dar voz à vida que pulsa em nossas comunidades salesianas. Hoje nós vamos conhecer boas práticas comunicacionais e produção cultural que revelam, né, como a linguagem, a tecnologia e a fé podem caminhar juntas para formar corações e mentes comprometidos com o reino de Deus. Nós sabemos, né, que a comunicação salesiana, ela tem um objetivo principal, que é o quê? É a evangelização. Estou no meio aqui de vários salesianos, mas como dizia a Madre Mazarello, né? É tornar Jesus conhecido e amado. Salvamos almas também pelo poder da comunicação. Nossa comunicação, ela não é vã, ela nem é estéril. Ela produz ou deve produzir frutos cotidianamente. Por isso, agora nós pedimos ao Senhor: Senhor, ensina-nos a falar com o coração, a ouvir com atenção, a escrever com ternura e a comunicar com verdade. Que as nossas palavras, elas sejam pontes, nossos gestos, sinais de comunhão. E a cada mensagem, um sopro do teu espírito em ação. Faz de nós comunicadores, comunicadoras da esperança, voz dos jovens, eco do bem
e testemunhas da tua presença no mundo digital e além. E que Maria também, aquela que nos comunicou também Jesus, que é a Virgem da escuta e do silêncio fecundo, que ela nos ensine também a comunicar, mas a comunicar com um olhar que acolhe, com um coração que entende e com gestos de amor que anunciam o reino de Deus através das nossas mídias, de tudo aquilo que a gente considera como uma comunicação realmente que seja frutífera. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais o nosso segundo encontro, né? De boas práticas comunicacionais e produção cultural. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde nessa manhã, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, irmã Kelly, por trazer essa partilha, essa oração que deixa o nosso coração quentinho nessa manhã. E a nossa primeira partilha hoje, então, com grande alegria, temos aqui a presença do Padre Neto, da Inspetoria Salesiana do Nordeste, e ele vai contar para a gente sobre o podcast Vamos Juntos, que acredito aqui que todos já conhecem, mas é sempre bom saber um pouco mais de como surgiu esse podcast, como que ele tem se desenvolvido, quais as perspectivas. E aí o Padre Neto para essa partilha agora. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado. Então, vamos lá apresentar aqui para vocês o nosso podcast. E aí, então, vamos ao início, né? Como é que começou o nosso podcast, né? A gente tinha, então, no ano de 2021, a pandemia da Covid-19 que assolava aí todas as nossas comunidades, né? E isso se tornou um grande desafio para a JS local. De onde estamos falando? Da paróquia São João Bosco, na comunidade de Caetés, que é meio que um distrito, um pequeno bairro da cidade de Abreu e Lima, na região metropolitana de Pernambuco. E os jovens lá estavam muito ligados às tecnologias de comunicação e de vez em quando eles faziam encontros espontâneos no Meet. Começavam a adicionar todo mundo, botavam o link no grupo da galera do WhatsApp e todo mundo entrava na madrugada, né? E ficavam assim 2, 3 horas conversando, rezando, rindo, compartilhando música. Era um pátio mesmo que eles criaram para si, né? Um pátio digital. Aí eu cheguei na paróquia, fui ordenado em dezembro de 2020. 2021 eu cheguei lá na paróquia e fiquei responsável pela AJS. Mas como é que eu ia articular jovens se não tinha jovem, né? Tava todo mundo em casa. Aí então os meninos me falaram, principalmente os meninos que eram do conselho da JS, mas que estavam muito ligados às questões de comunicação, me falaram que eles tinham essa iniciativa de encontros, né? Só que, como era uma coisa mais descontraída, era uma coisa mais aberta, chegar com uma formação ou chegar com um momento assim, talvez não fosse agradar tanto, até porque era madrugada, né, gente? Eu não ia ficar de madrugada com eles, embora que a missão fosse interessante, mas para mim, minha saúde ia lá para baixo, né? Passar o dia inteiro sem dormir, impossível. Aí a gente foi pensando numa possibilidade de poder fazer uma formação, de reunir as pessoas de alguma forma para fazer formação para os jovens. Até porque muitos deles eram recém-saídos da crisma, né? E por ser um método online ainda, né? Nem todas as catequistas eram tão habilidosas assim, então a formação deles foi um pouco defasada, eles perceberam isso. E aí eles tinham muitas dúvidas nas questões de fé. Então aí a gente teve uma conversa para pensar como a gente podia desenvolver a missão no que eles precisavam, e aí surgiu a ideia no nosso diálogo do podcast, com o objetivo principal de fortalecer a formação dos jovens. A ideia principal era essa, formativa, né? Então, os primeiros episódios, aqui a gente tem o 1, 2 e o 3, né? Eles foram bem específicos. Tipo, nenhum episódio foi parecido com esses 3 primeiros, né? Na verdade, com os 4 primeiros. O primeiro foi uma apresentação da ideia, né? O segundo, o terceiro e o quarto foi sobre o Tríduo Pascal. Então, eu peguei uma experiência que havia em Portugal, dos salesianos, de fazer uma oração em casa, fiz a adaptação desse Tríduo Pascal para ser feito em casa, né, em família,
ou entre eles, enfim, com quem estivesse em casa, e fiz um momento oracional, né? Esses 4 primeiros episódios foram mais de oração mesmo, né? Daí para frente, eles começaram a achar a ideia interessante e começaram a me trazer pauta com muitas dúvidas, né? Os próprios jovens também que eram do conselho da JS começaram a se interessar e a gente formou uma pequena equipe do podcast Vamos Juntos e a maioria desses jovens que eram do conselho também eram da Pascom, boa parte era da Pascom ali da paróquia, que naquela época era a espinha dorsal de cada paróquia, né? Então, aí os meninos estavam muito próximos a gente, e graças a Deus eram jovens bem conscientes. Então, todo mundo era de máscara, todo mundo era vacinado. Eu mesmo puxava, vamos, quem vai vacinar? Olha, saiu aí a vacinação, era uma agonia, porque eu não queria mais sofrimento, né? Enfim, o tempo foi passando e aí a gente continuou o nosso desenvolvimento desde 2021 até hoje com o podcast desse jeito. E aí, minha gente, vem as próximas perguntas, né? O que é que inspira na escolha dos temas? Como vocês viram na nossa história, né? Aqui eu vou passando, vocês vão ver alguns títulos, tá? Dos episódios, vocês vão ver aí durante a nossa apresentação. O que é que mais nos inspira na questão dos temas, né? Primeiro é a formação complementar à catequese, como eu tinha dito a vocês, que havia essa necessidade, dava para perceber em alguns dos jovens, alguns que já tinham certa caminhada de igreja, mas ainda tinham algumas questões que precisavam dar uma animada, principalmente na perspectiva salesiana, né? A evangelização também é um ponto importante para o podcast, foi um segundo passo que a gente deu. O primeiro passo era mais formação complementar à catequese mesmo. Depois a gente deu esse passo de evangelização, porque alguns outros jovens, como a gente colocou na internet, né? Então, alguns outros jovens que não eram da paróquia, que não eram daquela realidade, também ouviam, né? Então, aí a gente levou mais para uma ideia missionária, evangelizadora, né? E depois, outros temas que nos inspiram, né? São as questões de atualidade da igreja. Inclusive, dessa semana, a gente vai falar sobre o último Morango do Amor que aconteceu, né? Que é a história da Corredentora. Então, a gente vai trazer aí um pontinho a respeito também, para ter uma fala nossa. E salesianidade, porque o que é que a gente nota também, né? Numa necessidade de um podcast como esse? É que existem muitas vozes na igreja que estão na internet. Poucas delas têm uma inspiração salesiana, né? E aí a gente vê hoje, enfim, as muitas vozes são plurais, né? Muitas delas com diversos objetivos, e o nosso, principalmente, é a formação sólida a partir de uma espiritualidade simples e profunda, como é a nossa salesiana, né? E muito ligada ao que é realmente da igreja, para a vida do povo, para a evangelização da gente. Como se organizam as pautas? Aqui está um print da nossa conversa, e aí a gente vai organizando assim as pautas, né? A gente conversa, dialoga, tudinho, vai montando juntos pelo WhatsApp. É o diálogo mesmo, pelos meios digitais, até porque eu não estou mais lá em Caetés faz um tempo, né? E a gente observa a atualidade também e percebe também a audiência, né? Os episódios que foram mais ouvidos, então aí a gente vê, talvez seja uma necessidade das pessoas de ouvirem mais sobre esse assunto, então a gente vai dando uma circulada, mas é principalmente isso. Depois, vai marcando o tempo, por favor. Como tem percebido o alcance e o impacto, né? Duplicou aí o UOL, e o impacto na vida dos jovens, né? A partir, então, das redes sociais e do depoimento dos jovens quando eles encontram, né? As pessoas. Aí a gente aí conversa, coloca lá no nosso YouTube, né? Então, a gente vem percebendo assim, né? A partir das redes sociais também, dos depoimentos que a gente vai percebendo na conversa, né? Com eles. Eles vêm contando, dizendo que acharam interessantes. Teve episódios de 2 anos atrás que ainda nos marcam, que ainda marcam os meninos, né? Teve um que eu falei sobre, por exemplo, a morte, o inferno e o paraíso, né? Então, o título foi esse, né? Aí chamou muita atenção dos meninos, né? Porque não é normalmente uma coisa que a gente fala assim. Foi num mês de novembro, eu acho que foi 2022, foi 2021 ainda. Né? E aí isso chamou muita atenção, né? Um outro que chamou bastante atenção deles foi o fé e isolamento social, que foi bem no início do podcast, né? Foi um dos episódios que foi mais ouvido, assim, na época, né? E quer dizer, questões que rondam ainda um pouquinho a vida deles e que precisam talvez de esclarecimento mais tranquilo, né? Menos assustador, menos alarmante. A gente procura evitar
tem um posicionamento polêmico, embora que continuando sendo profético, né? E aí, o que deseja para o futuro do podcast Vamos Juntos, né? Essa foi uma das outras perguntas. Esses são os nossos dois últimos episódios, tá? Foi sobre a Romaria da família salesiana que a gente fez aqui no Nordeste e sobre a cartinha do Papa, né? A exaltação de Lex T, né? Então, a gente pensa em mais estrutura interna para o futuro, até porque o podcast, como eu disse a vocês, ele surgiu como uma iniciativa pastoral, não como uma obediência que a gente recebe do inspetor, do superior, né? Então, eu não tenho, até hoje, eu tenho o aplauso do meu inspetor, eu tenho o tapinha nas costas, parabéns, mas eu não tenho uma obediência sobre isso. Então, eu não tenho um estúdio fixo, até porque eu não moro sempre no mesmo lugar, né? Então, eu estou sempre rodando e o Nordeste é gigante para eu fazer um tipo de gravação no estúdio que fosse em Recife, eu não ia ter condição de eu morar aqui em Aracaju, por exemplo, né, onde eu estou, que é muito longe. Então, como não se trata de uma obediência, é uma iniciativa pastoral que foi se tornando do grupo, né, minha e dos jovens que estavam ali. Então, aí a gente faz na medida do possível, né? Eu tenho umas pausas que faço no final do ano, né, para eu estar com a minha família, respirar um pouquinho, né, descansar um pouco a cabeça, né? E porque é muito assunto, e eu tenho que estudar toda semana, é uma loucura. Além dos estudos próprios que a gente faz, né, para a formação do povo de Deus e tudo mais, que nem sempre são os mesmos do podcast. Então, mais estrutura interna, que é o que a gente pensa para o futuro, um aumento da equipe, porque, gente, não sei se vocês já fizeram algum trabalho de construção com jovens, né? O meu jeito de ser, assim, é muito espontâneo. Então, eu deixo os meninos ficarem muito à vontade comigo. E aí, hoje em dia, qualquer deslize da gente vira um meme, né? Então, quando eu gravo podcast, eu não deixo os meninos editarem, eu edito, porque qualquer erro que tem, eu sei que eles vão fazer um corte, entendeu? E eles fazem mesmo para colocar na internet. Então, para nós, isso é muito divertido, isso é legal. Mas a gente está no meio do mundo, né? A internet é uma praça, né? Que passa todo tipo de gente. Então, tem gente que estranha que um padre sorria, que dirá que esteja num meme, né? Então, aí vocês, para não causar escândalo para o povo de Deus, mas cheio de pudores e etc e tal. Então aí eu evito e eu faço edição. Só que isso me custa um tempo, um cansaço, né? Que nem sempre a gente tem tanto fôlego assim, né? Então talvez com a equipe mais intensa, mais certinha, mais forte, a gente consiga mais coisa. E também todo mundo que ajuda é voluntário, então eu não posso exigir também dos meninos. Por exemplo, hoje, né, a Ariane foi para uma audiência, então ela é advogada, ela tem que trabalhar com isso. Não vou dizer não vá, né? E integrar mais as juventudes, esse é o nosso objetivo também. Como eu falei para vocês, a nossa fala é salesiana, eu não tenho como falar com outro carisma que não seja o meu, até porque eu acredito nisso, afinal de contas, eu sou salesiano, né? Então, em primeira pessoa, eu acredito e só falo a partir disso. Então, a minha linguagem vai com certeza lidar muito mais com os jovens de inspiração salesiana. E aí, talvez, integração das juventudes nossas fosse também um dos objetivos da gente, né? Em especial, como eu falei, aí, como está escrito, né? As alcançadas pela Pastoral Juvenil Salesiana, pela PJS, que não está só fechada na AJS, né? Aqui no Nordeste, por exemplo, além da própria AJS, a gente tem mais dois movimentos muito fortes, que é o CJC, que é a Comunidade de Jovens Cristãos, que surgiu, inclusive, muitas décadas antes da AJS, e agora o Auxilia, que está fazendo 15 anos, é um movimento daqui de Aracaju, né, e dos jovens que foram da AJS daqui de Aracaju. Então, basicamente isso, esses são os nossos objetivos, né? Ter mais estrutura, interna, né? E aí contando com a disponibilidade de todos os integrantes, mais aumento com aumento de equipe, um alcance maior, logicamente, é o que todo mundo deseja. No entanto, o meu alcance, eu digo muito para a Ariane, né? Assim, eu não quero que a gente viralize, porque chega em todo mundo e nem todo mundo recebe com amor aquilo que a gente entrega com amor, né? Então, é melhor que a gente converse com quem realmente quer nos escutar do que a gente soltar por aí. Tem gente que só quer polemizar, crescer em cima de polêmica, e eu morro de medo
do nosso podcast entrar numa situação como essa, porque é algo que é tão bonito, construído com tanto amor, né? Virar alvo de briga, de isso aí eu realmente não quero, né? E e a internet, infelizmente, está cheia disso, né? E aí também integrar as juventudes nossas da PJS. Nós estamos disponíveis nessas plataformas que vocês estão vendo aí, além do próprio plataforma principal nossa, que é o Spotify, a gente também está na Deezer, também está no YouTube, então tem um formato, né, que é só áudio do podcast e um formato que é áudio e vídeo, mas o vídeo não tem minha imagem, né? Primeiro porque não tenho estrutura para isso, nem física, nem estrutura técnica para estar em vídeo o tempo todinho. Então, às vezes eu gravo do meu, por exemplo, eu estou num quarto de hóspedes, eu não estou no estúdio nesse momento, né? Porque minha sala tá lá sem poder usar, enfim. E aí eu, com áudio eu consigo desenrolar qualquer lugar, basta a minha voz tá boa, né? Então, e a gente também tem uma iniciativa agora recente no Instagram, né? Que é o perfil da gente, em que também todos os domingos eu faço uma pequena reflexão a respeito de todos os textos da liturgia daquele dia, né? Não só do Evangelho, mas eu junto todo mundo ali numa mini homilia de 3 minutinhos, né? E aí a gente tem esses 4 veículos que são parceiros nossos, né? A Associação Missionária Amanhecer, que também reproduz o nosso podcast, a FM Padre Cícero, do Juazeiro do Norte, e essas outras 2 rádios comunitárias, que é a FM Dom Bosco, em Caetés, ali onde surgiu o podcast, nesse mesmo lugar, e também de Matriz de Camaragibe, em Alagoas, né? E aí estamos abertos também aos outros veículos que queiram compartilhar também a gente, tá bom? Estamos por aí. A gente está tentando também uma parceria com a Rádio da Arquidiocese aqui de Aracaju. O padre veio me procurar esses dias, a gente está de conversar a respeito também. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Gente, só mais uma coisa antes da gente encerrar, para eu contar a vocês um pouquinho do nosso itinerário, né? O projeto, ele não surgiu pronto, 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 né? Ele foi uma iniciativa paliativa, vamos dizer assim, emergencial. Então, os primeiros posts de YouTube, por exemplo, começaram com a paróquia de Caetés. Então, eu nunca quis uma coisa minha, era uma coisa daquela galera ali, daqueles jovens que precisavam, né? Então, que eu fui tirando meu nome aos pouquinhos, né, da marca. E os meninos queriam colocar, eu fui tirando, tirando, tirando. Hoje não tem mais meu nome na marca, graças a Deus. E aí, depois, a gente foi abraçado pela JS Inspetorial daqui no Nordeste, no YouTube. Só que os jovens daqui do Nordeste não estavam produzindo nada no YouTube, nenhuma coisa. Então ficou só os vídeos do podcast lá. Aí eu achei que não era interessante esse tipo de proposta, a gente parou de postar lá e aí a gente criou o nosso próprio canal finalmente. Foi quando criou também o Instagram e aí criou um corpo agora específico só para o podcast, né? Então aí a gente ainda está recomeçando, né? E aí, aos pouquinhos, como a gente não tem nenhuma propaganda paga, a gente não coloca nenhum tipo de financiamento no projeto, então o crescimento dele é bem lentinho mesmo, não é também o nosso objetivo que ele seja gigantesco, o que a gente quer é ser eficiente. E é isso, muito obrigado. Se quiserem seguir a gente lá no Instagram, tá aí, é o podcast Vamos Juntos, e bater um papo comigo também. Vocês sabem que eu converso pouquinho, estão vendo aqui, né? O meu arroba tá aí também. É isso, gente. Obrigado. Obrigada, Padre Neto. Tô vendo o quanto que você fala pouquinho. Tô até pensando aqui no grupo de Caetés, porque não é Caetés, que nem ele falou, é Caetés. Eles falam assim. Como Eles é que falam fala? assim, que eu até duvidei se eu tava em Pernambuco ou no Rio de Janeiro. Enfim, é um grupo muito bonito, um grupo da JS bem animado, o grupo de Caetés, né? Faz multidão por onde vai. É verdade. E Mas muito maravilha. bonita essa iniciativa, Padre Neto, porque, que nem o senhor falou aí, né? Às vezes a gente espera ter tudo para começar alguma coisa, né? Eu não tenho um microfone, eu não tenho uma sala, eu não tenho um estúdio, eu não tenho. Então a gente vai dizendo assim, eu não tenho. E às vezes não precisa ter. Começa de uma necessidade. Qual foi aí? Como que começou? Começou de encontros de madrugada. Ficou sabendo desses encontros de madrugada e a partir daí foi com os jovens, né? Foi refinando, foi indo, foi vendo, até chegar a esse podcast que ainda não tem tudo.
Ainda não tem todas as coisas, segundo aí os seus relatos, né? Tá Mas que indo continua. juntos. Ainda, calma, ainda, temos esperança que vai chegar. Mas que tá na ativa, tá aí na evangelização, tá trabalhando temas atuais com as juventudes, que isso que é o importante, né? A gente tem os meios, é uma coisa que a gente não pode fugir, né? É o que temos hoje, são esses meios de comunicação, e envolver essa juventude para que elas também tenham consciência, senso crítico perante esses meios, e que sim, dá para usar de uma forma consciente, uma forma evangelizadora e uma forma crítica também, né? Trazendo temas da atualidade. É isso que vem despertando talvez aí esse interesse desses jovens para estar aí junto com o Senhor, não lhe deixar sozinho, né? Porque se eles nos deixam também, acabou tudo, né? Quebra nossas pernas, né? Mas parabéns pela iniciativa, muito linda. Não desanime, mas continue, porque é um projeto, uma iniciativa muito bonita com os jovens, e eu tenho certeza que cada um que passa, porque os nossos jovens também eles são um pouco rotatórios, né? Eles ficam um tempo conosco, e depois eles saem, vão para a faculdade, estudam. Aí depois de um tempo, eles voltam para casa de novo. Então a gente tem esse vai e volta, mas a gente tem a certeza de que eles vão, mas eles vão com uma bagagem, né? Eles vão para outras atividades, mas eles já têm uma bagagem, eles têm uma bagagem de fé, uma bagagem de mentalidade totalmente diferente daquilo onde eles andarem, né? Então, parabéns pela iniciativa. E é isso, a gente não precisa esperar ter tudo para começar algo, né? Às vezes a gente só precisa pegar aquilo que já tem e fazer uma reflexão em cima daquilo, né? Entendendo que também na internet, né, que é onde principalmente está, hoje em dia é um ambiente que, eu gosto muito de fazer essa comparação, sabe? A internet como uma praça. Se você coloca um letreiro nessa praça, segurando com a sua mão, alguém vai ver. Mas se você paga para uma empresa colocar deste tamanho um outdoor, muito mais pessoas vão ver. Então, embora que talvez não seja a mesma qualidade do que se vende no que está naquele letreiro, mas vai ser mais visto. Então, eu acho que é uma fala que eu percebi na minha, isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou percebendo na minha história, mas também para todos nós, né? No caso da iniciativa do podcast, a gente não tem esse poder institucional. A gente é um grupinho lá, atualmente está mais a Ariane e eu, né? A gente está ali mais na ativa, pensando as pautas, tudinho. Então, estamos com letreiro, entendeu? Quem passa vê, mas a gente não está grandão porque, de fato, a gente não tem essa perspectiva aí do investimento, é porque também isso não cabe, falando honestamente, na nossa realidade salesiana, né? Isso não cabe muito na minha realidade como padre, né? Como salesiano de Dom Bosco aqui nessa estrutura nossa do Nordeste. Né? A gente vive de casa em casa, eu não tenho onde chegar, como eu chegar e botar um estúdio e fazer um negócio, não tem, a gente vive de missão. Eu estava morando em Carpina até maio, por exemplo, né? E aí houve a necessidade de eu ter que me mudar, porque um irmão faltou aqui, teve que se aposentar aqui em Aracaju. Eu estava cortando as coisinhas para o evento de Nossa Auxiliadora, tive que deixar para vir embora para Aracaju no outro dia, né? Eu estava cortando, deixei para o próximo colar. Muito obrigada. E quem sabe o próximo episódio sai aí do festival, hein? Vai mesmo, a gente vai. Tá na pauta. Ah, muito bem. Temos o Festival da Juventude chegando por aqui no Nordeste, gente. Quem sabe vai ser um episódio muito bom aí. Muito obrigada, Padre Neto. Valeu. Padre Neto, muito obrigada mais uma vez por essa partilha tão generosa e fica assim, ela nos ensina tanto que não tem barreiras nem desafios que possam conter essa força da comunicação salesiana. Então, surge num contexto de pandemia, surge num contexto de tantas restrições e vai ganhando essa força aí com a participação dos jovens. Me chamou a atenção também essa organização das pautas de forma bem participativa, diálogos com jovens, WhatsApp, e também essa percepção das ressonâncias e dos impactos por meio das redes sociais nos comentários que fazem, naquelas partilhas espontâneas. Então, certamente, os impactos de cada episódio são muitos e são imensuráveis, né? Eu acho que um ponto importante também e interessante nessa trajetória é pensar
alguns elementos que possam mostrar ali os impactos concretos na vida desses jovens, porque certamente são muitos. Então, parabéns, parabéns à equipe, aos jovens que colaboram, parabéns aí por esse protagonismo. Muito bom conhecer e ter a sua participação aqui nessa manhã. Ah, estou vendo aqui que a Ariane conseguiu acessar a sala. Bem-vinda, Ariane. Tudo bem? Bom dia, obrigada. Bom dia. Bom Ainda dia, temos um tempinho para te ouvir sobre a sua participação, sobre o podcast Vamos Juntos. Fique à vontade, Ariane, para a sua partilha. ótimo. Eu estou aqui agora, está um pouco movimento, porque eu estou na rua, né, como o Padre Neto havia avisado. Eu sou da equipe do podcast Vamos Junto desde o início. Ontem estava até fazendo memória disso. Então, estou muito feliz com a oportunidade que estamos tendo de apresentá-lo para a rede, porque a gente começou a nível local, a gente começou um podcast na JS Caetés, na JS local, depois chegamos na JS Nordeste, alcançou toda a inspetoria, né? E hoje a gente está aqui, então estamos vendo o fruto do nosso trabalho, né? Fico muito feliz com a oportunidade, com o convite que recebemos. Ariane, nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui, a sua partilha, a sua contribuição nesse processo. Nós falávamos o quanto essa participação dos jovens potencializa essa iniciativa. É o diálogo que acontece, as definições conjuntas, então é com os jovens e para os jovens, e isso é grandioso. Agradecemos por sua dedicação também e por esse momento de partilha. E foi essa a nossa participação. Espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. Mas muito obrigado a todo mundo que esteve até aqui. E se Deus quiser, nos encontraremos a partir dos próximos episódios, semanalmente aqui juntos, tá bom? Acompanhe a gente sempre nas nossas redes sociais, Instagram, segue a gente no YouTube também e vai ouvindo a gente e compartilhando com todo mundo que você puder, tá bom? Vai ser sempre muito bom ter você aqui para a gente caminhar sempre nesses caminhos da santidade, da evangelização. Topa vir com a gente? Vamos juntos?